Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Vamos em Mateus 11, verso 27. Mateus 11, verso 27 e 28. Mateus 11, 27 e 28. Você vai procurando aí. Se você não trouxe Bíblia, você vai ter a nossa ajuda aqui. Tem a Bíblia gigante aqui atrás que você vai poder acompanhar também. Mateus 11, 27 e 28. Estou um tempo sem ministrar a palavra, então estou meio enferrujado. Vocês vão me ajudando aí em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que me dê graça e que a mensagem que Ele colocou no meu coração possa ser transmitida de maneira íntegra até o seu coração e que essa noite seja uma noite abençoada, transformadora para a glória de Deus. Mateus 11, verso 27 e 28, quem achou diz amém. Amém? São palavras do Senhor Jesus. Talvez o verso 28 seja o cerne do Evangelho. Talvez o verso 28 seja aquelas palavras que podem condensar, resumir parte daquilo que o Senhor Jesus queria inspirar, transpirar, transbordar sobre os discípulos e sobre a humanidade. Esse é um dos versos mais recitados da Bíblia e também um dos mais pregados. Eu costumo dizer que o início da caminhada cristã se encontra nesse verso. Nós, como povo de Deus, desejamos fazer o ir, cumprir a nossa grande comissão como igreja, que é ir a todas as nações, a todos os povos, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo e que nós deveríamos fazer isso. Mas antes de dar a grande comissão, o Senhor Jesus, reunindo os seus discípulos, começando a sua vida ministerial, Ele declarou essas palavras, que é o vinde. Antes de irmos, antes de avançarmos, antes de sairmos, o Senhor Jesus conclamou o seu povo e os seus seguidores para se achegarem a Ele. E esse é o tema, essa é a palavra, o transfundo que nós temos para abordar o nosso estudo dessa noite. Mateus 11, 27 e 28, que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade de mais uma vez nos assentarmos para ouvirmos a Tua voz. Senhor, tudo que no mundo foi feito pelo poder da Tua palavra foi feito, e sem a Tua palavra nada do que foi feito se fez. Então nós nos reunimos como comunidade de fé, Senhor, com uma expectativa no coração, de que esse ano seja um ano de edificações, de construções, de avanço, que o Senhor nos ajude a olhar para trás e dizer: uau, como o Senhor foi comigo, como o Senhor trabalhou na minha vida e como nós crescemos caminhando com o Senhor. E tudo isso, Senhor, só será possível por conta da Tua palavra. Pela Tua palavra, Senhor, os montes foram estabelecidos. Somos como boa terra que vai receber a semente poderosa da Tua palavra, vai guardar essa palavra até que ela dê frutos e frutos que permaneçam. Obrigado, Jesus. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Irmãos, a humanidade, os seres humanos, a espécie humana, ela tem uma sede, um desejo que perpassa gerações, que indifere da nossa localização geográfica, do nosso conhecimento científico, da nossa crença religiosa ou espiritual, independente da região da terra ou da condição social dos indivíduos. Nós, seres humanos, temos algo em comum, um desejo em comum que a humanidade carrega. Não podemos aqui ter uma lista que pode ser exaustiva, dizendo tudo que nós temos em comum quanto aos sentimentos, mas um deles nós podemos falar com certeza e não estaremos equivocados nessa afirmação, que é um desejo que a humanidade, que o ser humano tem, de encontrar tempos, lugares, momentos, ciclos na sua vida de paz, de descanso. Todos nós, motivados de maneira consciente ou inconsciente, fazemos o que fazemos porque desejamos encontrar como a recompensa da nossa atividade momentos de descanso e momentos de paz. A filosofia diz que o movimento humano ele é causado por conta da necessidade. Que tudo que nós seres humanos fazemos, se nós formos começar a pesquisar, ir a fundo, nós vamos ver que as atividades que possuímos, o trabalho que temos, os projetos que realizamos, se nós formos a fundo, tudo isso é motivado por uma necessidade, ou nossa ou de outra. O trabalho que você tem, certamente prestação de serviços, ou no empreendedorismo, ou em alguma área comercial, se você for pesquisar a fundo, você vai ver que essa atividade, no final, vai suprir a necessidade de alguém. A venda de um produto que é a necessidade, aplacar a necessidade de alguém que tem a necessidade de usar, de usufruir daquilo que você então está ali se prospectando a vender. Aqueles que são profissionais liberais da educação, da área da saúde, de uma maneira mais clara nós podemos ver que aquilo que fazem é tratar de uma necessidade humana, o desejo de conhecimento, de aprofundamento, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, e isso é trabalhar, se mover para suprir uma necessidade. Quando nós vamos para a nossa tenra idade, a filosofia e a fisiologia concordam que os primeiros movimentos do homem e da mulher, enquanto nessa tenra idade, enquanto estamos ali, depois que saímos do ventre, os primeiros movimentos, os primeiros sons que são emitidos, eles são emitidos por conta da necessidade. O bebê está quietinho e quando a fome acontece fisiologicamente, a necessidade de nutrientes faz com que ele então comece de alguma maneira a se agitar, a se mover, a emitir sons que são inteligíveis, mas que se compreende que ali aquela criança está passando por uma necessidade. Eu estou te dizendo isso porque a mensagem dessa noite, ela vai contemplar duas áreas. Ela vai falar sobre como vivermos uma vida não ausente de necessidades, mas supridos no meio das dificuldades por aquilo que o Senhor pode nos dar. E de outro lado, essa mensagem também é para todos nós, seres humanos, que temos o desejo de realizações, de fazer coisas, e que a recompensa desse trabalho é encontrarmos períodos de descanso, períodos de paz. O trabalho que temos, a rotina que temos, o desenvolvimento das nossas atividades, eles vão aumentando, vão crescendo, e muitas vezes o que queremos quando trabalhamos mais é uma capacidade de termos uma condição de descanso melhor,
um melhor carro, uma melhor casa, uma melhor férias, uma melhor aposentadoria, enfim. Trabalhamos, obviamente que tem a questão do chamado, tem a questão do desenvolvimento da atividade que gera prazer, que isso nós chamamos de vocação, mas o final é que nós esperamos ter um tempo de descanso. Quando nós vamos olhar a primeira célula mátria da humanidade lá no Éden, nós vamos ver que a humanidade, quando o Senhor criou a humanidade, quando criou o homem e a mulher, preparou um ambiente e colocou o homem e a mulher num lugar chamado Jardim, no Éden, e tudo o que eles precisavam estava naquele lugar, para a sua nutrição, para o seu suprimento, para o seu desenvolvimento, porque ali naquele lugar não era apenas físico, mas um lugar também espiritual, onde Deus estava. E nesse ambiente primário, os seres humanos eram apenas coletores, não precisavam de trabalho nem de labor, ali eles apenas se inclinavam a coletar, a colher aquilo que o próprio Deus já tinha plantado. Esse lugar, o Éden, representava o lugar de descanso, aonde o suprimento sempre estava disponível, aonde tudo que era necessário estava naquele ambiente, e ali então a humanidade viveu um período de plenitude. Sabemos que o pecado, quando o homem e a mulher desobedecem a Deus, as consequências do pecado, da desobediência, foi a queda do homem e da mulher da presença de Deus. E as consequências, o desdobramento dessa queda foi a retirada do homem e da mulher, da humanidade, desse lugar de plenitude, desse lugar de descanso. Uma das sentenças sobre a humanidade foi que a partir da desobediência, o homem, a humanidade, não iria mais apenas coletar, não iria mais apenas usufruir do que já estava estabelecido por Deus, mas o homem a partir dali comeria o pão com o suor do seu rosto, que agora a nutrição e a vida básica não seria mais consequência apenas da dádiva de Deus, mas que teria uma participação humana, efetivamente um labor para conseguir a sua alimentação. Percebam que nesse momento da história uma ruptura acontece. O lugar de descanso que era o Éden, promovido por Deus, criado por Deus, aonde tudo que a humanidade necessitava estava ali à disposição do homem, inclusive, o mais importante, a presença de Deus. Na desobediência, uma ruptura acontece e agora o homem sai desse lugar de descanso. A humanidade sai desse lugar aonde as dádivas do Senhor viam sobre ele, e agora ele precisa correr atrás do seu suprimento, para então se saciar e ter momentos de descanso e de paz. Quando nós vamos ver a arqueologia, vai falar sobre os primeiros clãs, as primeiras espécies humanas. E a sociedade não era organizada como a nossa de hoje, com grandes cidades, com grandes núcleos populacionais, não. Eram pequenos ajuntamentos de famílias, clãs onde tinham ali 2, no máximo 3 famílias. E essas pessoas, esse ajuntamento, esses clãs, percorriam as regiões atrás de alimento. Os primeiros seres humanos depois do Éden eram caçadores e coletores. E por que corriam e por que percorriam os lugares? Porque sentiam fome e eram motivados pela fome, pela necessidade a encontrar lugares onde o alimento estivesse disponível. E aí então eles coletavam e caçavam. E depois que isso acontecia, vinha sobre esse clã um momento de paz. Um momento onde depois da alimentação eles se assentavam e por um tempo encontravam descanso, encontravam paz. Essa primeira parte da história humana, a ciência chama de um período nômade, que era um tempo itinerante, aonde a humanidade não tinha residências, aonde as pessoas não tinham casas, aonde elas viviam errantes em busca de suprimento e de paz, em busca de alimentação e momentos de descanso.
Isso tudo vai acontecendo até cerca de 12 mil anos atrás, quando um advento, quando algo na humanidade começa a mudar. No período neolítico, que é conhecido como o período onde surge a agricultura, os seres humanos deixam de ser nômades. O ser humano para de correr atrás dos alimentos para coletar e atrás dos animais para caçar, e ele começa então a plantar e colher. Não sai mais atrás dos bichos para caçar e para ter ali o alimento, as proteínas. Ele agora começa a criar em cativeiro os animais e surge então a pecuária. E nesse momento surge também uma palavra que hoje nós conhecemos bem, que chama-se sedentarismo. Sedentarismo no original vem do latim sedis, que significa aquele que permanece sentado. Sedentarismo está intimamente ligado com descanso. Estamos falando aqui que a humanidade, nós seres humanos, temos uma busca intrínseca por momentos de paz e de descanso. E na história da humanidade, esse descanso, quando os homens começaram a ter a técnica de produzir os seus próprios alimentos, esse descanso humano começa a surgir e o sedentarismo também acontece. Os clãs humanos não precisavam mais correr a lugares, agora eles se fixavam em um lugar. E naquele lugar eles podiam ter mais tempo para a procriação, para a criação dos filhos, para a capacidade de desenvolvimento de novas ideias. Um descanso começou a acontecer. Mas qual é o problema de um descanso promovido pelo homem? É que o descanso promovido pelo homem sempre tem um efeito colateral. Esse efeito colateral para essa parte da humanidade foi a chegada do sedentarismo, que trouxe a eles disfunções fisiológicas, o que nós hoje chamamos de doenças. Aqueles que eram nômades, que tinham que correr, que tinham que caçar e que tinham que coletar, tinham uma saúde mais elevada do que aqueles que estavam agora plantando e esperando para colher e criando os animais em cativeiro. E esses indivíduos começaram a adoecer, e o efeito colateral do sedentarismo até hoje é que nós temos disfunções fisiológicas. Todo tipo de descanso que é meramente humano tem um efeito colateral. E a humanidade até hoje corre, luta, levanta cedo, trabalha, vai dormir tarde, e lá no final é para termos momentos de descanso. Bispo, isso é ilícito? Não, pelo contrário, é lícito. Ter uma vida boa é ilegal? Não, pelo contrário, a palavra diz que nós, o povo de Deus, vamos comer o melhor dessa terra, que Deus nos colocará em cima e não embaixo, seremos cabeça e não cauda. Tudo isso é de Deus. Agora, o problema é correr atrás de um descanso que é promovido pelo homem e que somente afeta a nossa carne, o nosso físico. O problema da nossa geração é que nós estamos mirando em um descanso que é apenas cronológico, do relógio, que é um descanso circunstancial. Se as coisas vão bem, se o salário está em dia, se o final de semana chegou, então descanso. Mas se um diagnóstico médico nos surpreende de maneira contrária, a casa desaba. Se somos surpreendidos por uma demissão que era improvável, então o descanso e a paz vão embora. Se os planos que projetamos e prospectamos para aquela temporada caem no meio do caminho, então a nossa paz e junto com os planos, o descanso vai embora. A humanidade nunca deixou de procurar a paz. Alguns acham que quando tiverem um salário de milhões, se um dia você chegar nesse lugar, não se esqueça de nós em nome de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no reino do teu Pai, diria o ladrão da cruz. Quando você chegar
chegar nesse lugar, se você chegar lá, conforto vai te acompanhar. Quando você chegar nesse ambiente e tiver muitos recursos, a qualidade do seu descanso, da sua diversão será outra. Agora, a paz não vem dessa condição financeira. O descanso de verdade não vem apenas de um recorte no relógio cronológico que nos permite ficar um tempo de ociosidade. Essa paz e esse descanso produzido pelo homem só consegue afetar o nosso corpo, regenerar talvez a fadiga muscular, mas não consegue trazer a paz e o descanso para o espírito e para a alma. E é por isso que nós vemos pessoas que olhamos e dizemos: quão bem-sucedido é. E de repente, não poucas vezes, somos surpreendidos por pessoas influentes que aos nossos olhos têm tudo para descansar, e essas pessoas retiram a sua própria vida. O descanso não vem da condição física. O descanso que precisamos é um descanso pleno, que contemple o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E esse descanso os homens não podem dar. Passamos agora um período de vacações, um período sabático, 15 dias. E o Senhor nos deu um negócio familiar, uma pequena pousadinha. E lá nós recebemos gente do Brasil inteiro. E nós percebíamos que algumas pessoas, no período de férias, de maneira incrível, com a sua família, chegando no seu bom carro, com recursos, dias de sol, praia à disposição, não conseguiam descansar, não conseguiam desligar, o tempo inteiro no celular, fazendo ligações. Alguns estavam naquele lugar, mas não contemplavam o lugar, faziam propaganda do lugar para outros, mas ele em si não saía de casa. E talvez você conhece alguém que já viveu assim, ou talvez você encontre um momento da sua história que você passou ou passa por isso. A pergunta é: como encontrar descanso? A pergunta a se fazer, se desde os primórdios nós buscamos essa paz, esse descanso, a pergunta é: Deus, como vivermos uma vida onde temos o labor, onde temos as atividades, onde precisamos sair e avançar, entretanto, fazer tudo isso com paz no coração? Jesus vem a esse mundo e ele apresenta a fórmula cabal, irrefutável, para termos uma vida de descanso, uma vida em paz. E o que Jesus apresenta não é apenas um descanso para o corpo. Ele vai ser claro: vocês vão ter descanso para as vossas almas. O nosso espírito será tranquilizado, a nossa alma será apaziguada. Nós não viveremos uma vida em uma redoma de vidro, onde seremos eximidos de qualquer tipo de tribulação. Pelo contrário, foi o próprio Senhor Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições, entretanto tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. E Jesus então apresenta uma fórmula para vivermos uma vida aonde vamos ter desafios, aonde vamos ter a cada dia uma porção diária de exigência, mas também no meio dessa pressão nós teremos uma paz que excede todo o entendimento. Não sei você, mas durante esses últimos dias eu pensei demais sobre isso, sobre a paz. Não apenas a paz cronológica das férias, mas a paz de espírito. A paz que te permite projetar coisas e entrar em desafios e enfrentar gigantes, sabendo que você está amparado por um Deus
que prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E como essa paz pode ser acessada? Jesus vai dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus começa a apresentar uma fórmula para termos uma vida pacífica e uma vida de descanso. E a primeira parte dessa fórmula é simples, mas extraordinária. Jesus disse: venham a mim. Traduzindo, o Senhor estava dizendo: se vocês querem viver uma vida de descanso, antes de saírem, antes de venderem, antes de empreenderem, antes de se associarem, antes de fazerem, realizarem, antes disso, venham a mim. Antes de começar a colocar as estacas dessa grande construção e desse grande projeto, o Senhor disse: antes disso, para que essa obra não seja penosa, para que essa sociedade não seja de desgaste, para que esse relacionamento não seja abortado no meio do caminho, antes de você se frustrar e colocar as suas expectativas no homem ou na mulher, antes, venham até mim, e eu vou aliviar vocês, e eu vou dar a vocês um descanso, não apenas para o corpo, mas um descanso para a alma, para a mente de vocês, para o coração de vocês. Se aproximar de Jesus é a primeira parte dessa fórmula para ter paz. Perceba que Jesus não disse: se aproximem do meu poder, venham ao meu poder, vocês que estão cansados. Não. Jesus não disse: venham aos meus milagres. Não. Jesus não disse: venham para o meu reino, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não foi isso que Jesus disse. Ele apresenta um método, uma fórmula para termos uma vida em paz e de descanso, que começa com uma realidade simples. Ele disse: venham a mim, a minha pessoa, venham me conhecer, venham para a minha presença, e não para os meus milagres, e não para os meus dons, e não para o desdobramento daquilo que eu posso fazer. Venham até mim para me conhecer e pela minha presença. Os milagres, meu irmão, certamente virão sobre a minha e a sua vida. A palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe e que Ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Quem se aproxima de Deus tem que crer: Deus existe. E não apenas crer que Ele existe, crer que no final, quando nos aproximamos dEle, Ele tem um presente para nos dar. Esse é o caráter de Deus. Agora Jesus está dizendo: não venham a mim apenas por aquilo que eu posso realizar, porque se vocês vierem apenas por aquilo que eu posso realizar, a realização vai até acontecer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que pessoas se lançavam sobre Jesus enquanto Ele estava aqui de maneira corpórea, e todos eles eram curados. Gente que nunca voltou para agradecer, gente que nunca caminhou com o Senhor, mas o poder que emanava dele era tão grande que todos os que tinham enfermidades eram curados. Não tem limites para o poder de Jesus. Agora, o que Ele deseja não é apenas nos curar no corpo, o que Ele deseja é nos curar na alma para nos levar para a eternidade. O que Ele deseja é se apresentar a nós como um bom amigo, como um bom conselheiro, como alguém que anda conosco todos os dias, que é parte integrante e integral da nossa vida, e que tudo que fazemos está baseado e pautado na vontade dEle. Então Ele disse: não venham para o meu poder, venham até mim, e vocês vão me conhecer, e eu vou me revelar a vocês, e uma vez que vocês me conhecerem, eu vou mudar a história de vocês. Essa é a vida que traz paz, meu irmão. Conhecer a Jesus e se aproximar dele é a vida que no olho do furacão te faz deitar e dormir, como disse o salmista: eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou.
É a paz que quando tudo está caindo, quando a balança comercial está explodindo, quando a crise do PIX está acontecendo, você não está alheio ao que está acontecendo no mundo, não é um alienado, sabe de tudo que está acontecendo, mas você tem uma consciência, uma paz consciente. Você sabe que acima do governo humano sobre a tua vida, tem um governo que está acima de todas as esferas, e esse é o governo de Jesus Cristo. É daí que flui a verdadeira paz, porque o salário pode atrasar, o pneu do carro pode furar, acidentes acontecem, mas o nosso Deus não falha. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e agindo Deus, ninguém impedirá. Por isso Jesus disse: quer viver um ano de paz? Quer viver um período sobre essa terra pacífico? Quer ter ânimo para avançar diante dos gigantes que você tem a cada dia na sua semana? Quer viver uma semana extraordinária sem retrocesso? Então venham a mim. E a minha alegria é que nessa noite muitos aceitaram esse convite, e nós estamos aqui por causa dele. É pelo amor a ele, é porque cremos nele, na efetividade dele, na grandeza dele, da pessoa dele. E uma vez que chegamos a ele, não existe um relato bíblico de alguém que chegou com o coração quebrantado e o espírito contrito diante do Senhor que não saiu transformado. Chegar, se aproximar até Jesus implica em, primeiro, abandonar, deixar para trás o lugar em que estamos. Jesus disse: venham. E Ele está dizendo nessa noite: se aproximem de mim. Talvez você diga: bispo, eu já conheço o Senhor há 30, 40 anos. E o Senhor está dizendo: olha, ainda existe um percurso que pode te tornar mais íntimo de mim, e que você comece a experimentar coisas que você nunca experimentou, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Seca-se a erva, murcham-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O melhor de Deus, meu irmão, as coisas mais extraordinárias do Senhor ainda estão para acontecer na minha e na sua vida. Bispo, é palavra motivacional? Não, é Bíblia. Aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu ou penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O teu melhor plano não se compara com o plano de Deus para a sua vida. O teu melhor 2025 não se compara com aquilo que Deus escreveu no seu livro ao teu respeito para essa temporada. E como é que isso vai acontecer? Caminhando na direção dele, buscando a cada dia essa proximidade com ele. Venham a mim. Ir ao Senhor não é em um dia. Esse vinde é para todos os dias. O Senhor dizendo: venham a mim, não é apenas para uma rotina inicial. O Senhor está dizendo: ei, quando você abrir os olhos, lembra que eu estou de braços abertos dizendo: venham a mim. Vem para mim, meu filho, vem para mim, minha filha. Que a tua primeira oração, que o teu primeiro pensamento, que a tua primeira leitura não seja de uma tragédia, não seja contaminando os teus ouvidos com aquilo que o mundo diz, mas correndo para Jesus e ouvindo dele o que ele tem para a tua vida. Amém. Escutando dele as verdades que são absolutas, e que quando ele começa a agir, ninguém pode parar o agir de Deus. Então o Senhor está dizendo: venham a mim. Essa é a primeira parte da fórmula. Agora, para ir ao Senhor é preciso abandonar o lugar de origem. Não significa deixar para trás, não significa deixar o que é lícito, não significa abandono, mas significa se mover na direção de uma proximidade ainda maior com o Senhor. Aqui nós estamos falando de proximidade com a sua palavra.
Como de maneira física, material, tangível, eu posso dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou para mais perto de Ti. Senhor, esse é o ano, essa é a semana, essa é a temporada, que eu inclino meu coração para não apenas ir fazer coisas em Teu nome, mas vou me dedicar primeiro a ir até o Senhor e receber do Senhor esse descanso, esse jugo suave, esse fardo leve. Como? De maneira prática, todas as vezes que nós vamos para a palavra, nós estamos correndo para a presença de Jesus. João 1 vai dizer que no princípio Jesus era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito pelo Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. No Verbo está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencer a luz. O Verbo, a palavra, é Jesus. Todas as vezes que nós corremos para a palavra, nós nos aproximamos de Jesus. Quando Ele disser para você: venha a mim, e você não souber para onde correr, corra para a palavra, e a palavra vai te dar uma boa instrução para a glória de Deus. De maneira prática, ir para o Senhor é entrar nos ambientes que Ele está. Nós sabemos que aonde o Evangelho verdadeiro, puro, é pregado, aonde existe uma igreja, um ministério que abre as suas portas e prega o Evangelho e prega o nome de Jesus, ali o Senhor garantiu que Ele está. Ele disse que não é o tamanho da reunião que importa, mas a fé do povo que ali se reúne. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, Jesus garantiu: ali eu estarei no meio de vocês. Ah, meu irmão, sempre que tiver uma reunião, cai para dentro, porque ali a gente está indo para mais perto de Jesus. Glória a Deus. Agora, é possível também atrair Jesus para os ambientes. Aquela oração do almoço que é: Pai, abençoa essa boia em nome de Jesus, tá joia? Pode melhorar, pode se transformar em um culto. Eu sei que tem horário, e a gente tem fome, e às vezes não dá para fazer aquela oração extensa. Mas é o coração voltado ao Senhor em sinceridade. Não é a quantidade de palavras, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pela sinceridade do coração. Se a gente conseguir parar 30 segundos antes de almoçar e se lembrar que Jesus está à mesa, as nossas orações pelo alimento nunca mais serão iguais. Já pensou? Você vai descer e vai tomar aquele café, aquele lanchinho abençoado lá no café, não sei, café. E aí quando você senta ali, o Jesus que estava aqui em cima está com você na mesinha. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estará. Amanhã lá na clínica, amanhã lá no trabalho, amanhã lá na faculdade, hoje quando estiverem indo para casa, se o assunto do carro for Jesus, meu irmão, se prepare. Porque se o assunto for Jesus, Ele será o centro, e Ele garantiu: eu vou estar no meio de vocês, eu vou ser o centro dessa reunião. Aonde vocês foram, eu irei com vocês para a glória do meu nome. Então, o vinde é para todos nós. Para todos nós que de alguma maneira temos sede dessa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Todos que foram até Jesus tiveram pelo menos 3 áreas da sua vida completamente transformadas. Primeiro, aqueles que aceitam o convite do vinde de Jesus e se aproximam dele, recebem de Jesus a sua verdadeira identidade. Uma das maiores causas de falta de paz no coração humano é a carência que nós temos quando não sabemos quem somos em Deus. Quando não sabemos qual é a nossa identidade em Deus, qualquer palavra contrária ao nosso respeito nos abala. Quando não sabemos quem somos em Deus, qualquer palavra contrária que nos instigue, que coloque em nós um rótulo, levanta em nós um espírito competitivo de tentar mostrar quem somos. E só tenta e só gasta energia para mostrar quem pensa que é, quem ainda não sabe quem realmente é. Quem tem a sua identidade bem definida em Deus, não precisa provar para ninguém quem Ele é.
Jesus, sendo filho, foi tentado nada mais, nada menos de que pelo próprio inimigo. No deserto, o inimigo não queria apenas fazer Jesus pecar, mas o ataque dele era na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, identidade, se tu és quem tu dizes que tu és, mande que essas pedras se transformem em pães, porque está escrito. E aí Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus, com poder, não transformou as pedras em pães? Porque pedra em pães, meu irmão, não alimenta, só traz peso. Tudo que você faz na força para mostrar quem você é, não mostra autoridade, só traz peso. Jesus não fez o show porque sabia quem era, e disse para o inimigo, sabendo quem ele era e filho de quem ele era, com a sua identidade na mão, Jesus deu um carteiraço dizendo: eu sei quem eu sou e não farei nada para mostrar quem sou, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai. Ele termina dizendo: eu tenho um Pai, eu não preciso mostrar quem eu sou. E quem se aproxima de Jesus começa a receber a sua identidade. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa mensagem e a sua pergunta, o seu clamor mais íntimo é: Deus, qual é o meu chamado? Talvez a sua pergunta mais intrínseca, mais íntima com o Senhor, que ecoa no vazio da sua alma, nos momentos de devaneio dos seus pensamentos, é: Deus, para que eu fui criado? Qual é o meu propósito nessa terra? Talvez até hoje a idade já está avançando, mas esse propósito, essa identidade em Deus não te foi revelada. Os seres humanos não têm capacidade de revelar e dizer quem nós somos, porque a nossa identidade está em Cristo Jesus e só Ele para revelar. O texto que nós lemos começa com Jesus dizendo em Mateus 11, 27: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. A minha e a sua identidade foram entregues pelo Pai na mão de Jesus. É por isso que nenhuma mesa branca, apesar de bonita e com aparência de bem, pode revelar o teu propósito. É por isso que nenhum outro tipo de culto ou oculto pode revelar quem você é, porque a sua identidade de verdade está na mão de Jesus, e Ele tem ela para te entregar, e Ele quer fazer isso nessa noite. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, que aceitam o vinde de Jesus, recebem a sua identidade. Um dia um homem em Galileu, simples, sem estudos, tropeçava nas palavras, tinha um hebraico arranhado, cheio de vícios de linguagem da região onde ele vivia, a Galileia. Esse homem um dia escuta um convite. Ele estava no meio dos seus labores, trabalhando, lavando as redes. Um homem simples, rústico, pescador, sem estudos, intelectualmente da casta mais rasa de Israel. Mas ele escuta um convite, e o convite foi: deixa essas redes para trás, abandona esse barco e passa a me seguir, porque a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de almas. Sabe o que Pedro pensava que era? Um empreendedor da pesca. Sabe quem ele achava que era com a sua identidade humana nas mãos? Eu sou um empresário. Eu sou alguém que tem uma cooperativa. Eu sou um homem de negócios. Viveu uma vida de anos achando que era algo com uma identidade equivocada nas mãos, até que escutou o convite de Jesus e decidiu se aproximar dele. E aí passou 3 anos se aproximando de Jesus, dia após dia. E lá por meados de 2 anos e meio ele vai ter uma grande revelação. Jesus junta os seus discípulos quando eles estão no caminho para Cesareia de Filipe,
E ele começa a ministrar com seus discípulos e de repente ele faz um corte naquela conversa e faz uma pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus perguntando para os seus, inclusive para Pedro, que anos atrás tinha aceitado o convite de largar tudo e começar a seguir a Jesus, se aproximar dele. Ele agora pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, o que elas falam ao meu respeito. E eles começaram a dizer: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias, e outros ainda dizem que tu és um dos profetas. E Jesus então olha para o seu núcleo mais íntimo, os seus discípulos, e pergunta: e vocês? Não era uma pergunta nominal. E você, Pedro, o que você fala ao meu respeito? Não, era uma pergunta coletiva. Não era retórica, ele queria uma resposta, mas era no âmbito coletivo. E ele disse: quem vocês dizem que eu sou? Falar algo sobre alguém só pode ser fidedigno se essa pessoa que fala for alguém próxima. A resposta só pode ser assertiva quando falamos algo sobre alguém, se essa pessoa sobre a qual nós estamos declarando quem ela é, for alguém que nós tivermos intimidade. Lembra que o começo da história foi: venham após mim? Dias depois o Senhor disse: venham a mim e eu vou transformar vocês. Venham até mim, se aproximem de mim e eu vou mudar a história de vocês agora. Depois de anos que ele aceitou se aproximar de Jesus, aceitou o vinho, ele está prestes a receber a sua identidade. Por anos ele pensou que era um pescador. Por anos ele pensou que era um profissional da pesca. E agora ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, Jeremias, mas eu digo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz: feliz és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. A partir de hoje não és mais Simão, mas Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. O camarada pescador, a vida inteira, achando que era um empresário, porque aceitou o vinde e se aproximou de Jesus, um dia recebe a sua identidade real. Ele achava que na terra cuidava de peixes, mas no céu ele era um pregador do Evangelho. Então quem sabe até hoje você está fazendo uma tarefa aleatória, e hoje o Senhor está dizendo: ei, chega mais perto de mim, que essa é a noite de eu te entregar a tua identidade. Esse é o ano que eu quero mudar a tua história. Esse é o ano que eu quero te fazer viver por propósito. Perceba que Jesus não disse: Pedro, eu vou fazer de você um construtor de casas. Jesus disse: você já pesca, só vou te ensinar a pescar de um jeito diferente. Você já tem uma atividade, e o Senhor está dizendo: olha, isso que você está fazendo só vai se enquadrar nos meus planos, e aí você vai viver os meus propósitos fazendo o que você já sabe fazer. E 2025 vai ser incomparável. Vamos viver coisas extraordinárias, mas isso tudo vai acontecer para aqueles que começam a correr e a se aproximar de Jesus quando escutam o seu vinde. Quem escuta o vinde de Jesus e vai até ele recebe a sua identidade. Segundo, todos aqueles que se aproximam do Senhor e dizem sim para o vinde do Senhor recebem ousadia, que a gente pode traduzir aqui por coragem. Recebem de alguma maneira uma espécie de confiança, e recebem do Senhor leveza. Quem se aproxima do Senhor recebe de Deus uma coragem, uma ousadia. Recebe do Senhor
leveza para passar por cima das tempestades da vida. E recebe do Senhor clareza para enxergar a vida de acordo com os olhos de Jesus. Esse mesmo Pedro, que recebeu um dia sua identidade, meses depois, está no topo de uma montanha com Jesus e peixes e pães estão sendo multiplicados. O Senhor Jesus vai abençoando pessoas, gente famintas de toda sorte, de vários lugares, e o Senhor vai abençoando esse povo. E de repente, quando eles estão saciados, o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos e diz: entrem no barco, passem para o outro lado. E os discípulos hesitam em entrar. Conhecedores da região do Mar da Galileia, eles percebem o tempo e que denota uma tempestade, um mau tempo que está por vir, e eles não querem entrar, e o Senhor ordena. A Bíblia diz que Jesus os compeliu, ou seja, quase que os obrigou a entrar no barco. E eles entram no barco e então começam a remar. Eles estão obedecendo a Jesus, estão indo para o lugar que Jesus ordenou. E a resultante dessa obediência, pasmem, é vento contrário e tempestade. Quantas vezes, obedecendo, eu e você nos deparamos com uma tempestade? E a gente pergunta: Senhor, foi o Senhor que mandou fazer? Eu só estou aqui porque foi o Senhor que me designou. Eu só vim para cá porque tive uma palavra tua, Senhor, e agora tudo isso, a casa parece que está caindo, Senhor. Porque humanamente, sabe qual é a nossa lógica? A nossa fórmula humana é: se eu obedeço, eu quero ter vento favorável. Se eu obedeço, eu não quero provas e nem tribulações. Se eu estou obedecendo, fazendo a minha parte do universo é convergir para o meu favor. E evangelho não é isso. Evangelho não é mar de rosas. Obediência não significa estar isento das tempestades. Esses homens obedeceram o Senhor, e a resultante da obediência se dá em uma grande tempestade, com vento contrário. E o texto diz que os discípulos começam a remar, e quando eles estão no meio do lago, a noite cai. E na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, no momento que a ciência declara que é o ponto de maior trevas na terra, um momento de maior escuridão na terra, um momento mais inadequado para alguém entrar no barco e tentar ajudar, esses homens estão no meio do mar, numa tempestade terrível, o barco sendo chacoalhado de todos os lados. Um dos evangelistas vai dizer que eles estavam fatigados, cansados de remar, porque o vento era contrário. Agora, o interessante é que esses homens, com o vento contrário, obedecendo a Jesus, tiveram uma dádiva. O texto não diz que eles estavam cansados e lançaram os remos, que eles estavam cansados e pularam na água e desistiram, não. O texto diz que mesmo cansados, eles continuavam remando. E hoje, diante de mim, eu vejo pessoas com essa marca. Gente que o vento está contrário há muito tempo. Gente que as últimas brisas foram para quase adernar e virar o barco. As últimas notícias foram para abalar as estruturas até dos mais fortes. Por vezes o peso do remo foi demasiadamente grande, mas por amor a Jesus você não soltou os remos e nem pulou do barco. Por amor à família você permaneceu naquele lugar. Por amor ao chamado você permaneceu fazendo com todas as forças aquilo que parecia impossível. Você permaneceu. A tempestade estava ali, mas você não desistiu. E essa é a noite para eu te dar uma boa notícia. Ainda que você não veja, Jesus já saiu do monte e está caminhando na tua direção. Jesus já saiu da montanha e está caminhando na direção do teu barquinho, que parece inencontrável no meio desse nevoeiro. Jesus desce e vai andando sobre as águas. Aquelas águas representavam os problemas. Aquelas águas de ondas revoltas representavam
todo tipo de angústia que aqueles homens estavam enfrentando naquele momento. Parecia invencível para eles. Nenhuma outra embarcação da época teria condições de adentrar aquele mar e fazer um resgate. Humanamente era impossível. Era impossível para os homens. Mas Lucas 1,37 diz: nada é impossível para Deus. Esse diagnóstico médico não é impossível para Deus. Esse casamento que parece caído não é impossível para Deus. Essa vida ministerial que foi rompida lá atrás, esse arado foi deixado de lado, não é impossível para Deus retomar e te colocar no lugar que você nunca deveria ter saído. O nosso Deus é o Deus de Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Jesus vem marchando sobre as águas. E quando ele chega perto do barco, aqueles homens cansados, e aqui eu abro um parênteses para falar, com homens e mulheres jovens, que de alguma maneira estão em uma atividade que tem gerado cansaço no teu coração. Às vezes a atividade não é um labor, não é um trabalho, o teu trabalho te dá prazer, mas o que te cansa é a espera dessa promessa que acontece na vida de todo mundo à sua volta, mas parece que para você nunca chega. Para alguns o cansaço é no coração, a espera de um relacionamento que por vezes parecia real e que se ruía diante dos seus olhos, e você está cansado de colocar expectativas e você se fechou e diz: não quero mais. Algumas pessoas estão cansados de fazer o bem, de tanto dar a mão e ajudar, e na hora que mais precisam se sentem só, a sós. O Senhor também te trouxe aqui para falar contigo. Se você, como esses discípulos, estavam cansados em uma dada atividade, mas como aqueles discípulos, você não largou o barco, não pulou na água, não largou os remos. Essa força que você está fazendo só para se manter dentro do barco, pode ter certeza, está sendo o tempo exato para Jesus entrar na tua embarcação e mudar a tua história. O Senhor Jesus é especialista em tocar em áreas que os seres humanos já não podem tocar. O Senhor Jesus é especialista a afagar o nosso coração quando nós mesmos já colocamos uma couraça para que ninguém mais o alcance. Quando ele vai marchando sobre as águas, os discípulos em um determinado momento veem Jesus. E quando eles veem Jesus, eles estavam cansados, e porque estavam cansados, eles viram a realidade de uma maneira desvirtuada. Eles veem a realidade debaixo de uma perspectiva que não é a real, por conta do cansaço. Quando eles veem Jesus, eles gritam de dentro do barco com medo, dizendo: é um fantasma. Perceba que era o Rei da Glória se aproximando, era a salvação em vida chegando até eles. Mas por conta do cansaço, eles não conseguiam ver algo de bom naquela situação para ocorrer. Por conta do cansaço, de tanto esperar, de tanto remar, de tanto tentar e sempre dar errado, eles tinham uma visão pessimista daquele processo. É um fantasma, vai dar errado, não vai dar certo, vai se fechar de novo, vai quebrar de novo, estou esperando só o mal que falta me acontecer. Por conta do cansaço, eles tiveram uma perspectiva pessimista. Aí Jesus se apresenta.